63. E da porta ele gritou orgulhoso: agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior. Comprei o Cinca Xambó. O inverno veio impedir o meu namoro no jardim, mas a gente fugia de noite numa fissura que não tinha fim. Na garagem da vovó tinha o banco do Cinca Xambó. Fazendo Cinca Xambó, fazendo Cinca Xambó, fazendo Cinca Xambó, fazendo Cinca Xambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Cinca Xambó. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. A hora que você escutar é a hora que eu estou falando para você. Ligação direta, conexão direta. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, essa aqui é a conversa ao pé do rádio. E Camisa de Vênus com Cinca Xambó. A música aí, essa música foi escolhida pelo Christian para homenagear a Revolução de 64, a Revolução Fake. Tá? O golpe escroto de 64, tá bom? Gente, Telegram, Supergrupo, por último YouTube, é o que resta, tá? Vamos para o passo seguinte. Gente, dia 31 de março, eu não podia ficar ao largo dessa situação, mesmo sendo domingo, o dia que o Cláudio, o Christian e o Marcelo deixam eu sair, pegar um ar, sair do calabouço e não fazer vídeo, não fazer áudio, mas mesmo assim, hoje eu fugi da regra. E não tem como ficar alheio ao 31 de março. 31 de março, 1º de abril, dia da mentira, dia da realidade dura, nua e crua, né? Parece mentira, mas não é, infelizmente. Só estou fazendo esse vídeo para, assim dizer, dar uma refutada em cima do que esse cidadão, que nos será de triste memória, chamado Bolsonaro. Não pensem vocês que a história vai reservar algo de bom para ele, porque não vai. Não por ser obtuso, porque outros com menos escolaridade que ele tem uma formação a nível superior, porque ele, mal ou bem, ele é oficial das Agulhas Negras, saiu de lá como oficial, teve um desempenho medíocre nas suas funções, participou de algumas situações que em outros lugares poderia dar até um pelotão de fuzilamento, mas aqui ficou isso por isso mesmo. Então a gente não tem o que reclamar nessa situação. Aconteceu isso aí. São duas situações distintas. A primeira delas, o golpe de 64 em si precisa de uma análise muito mais profunda, porque o golpe de 64 ele não começa em 64. Ele começa em 50, quando Getúlio Vargas volta ao governo por eleição direta e principalmente por uma quantidade bem robusta de cidadãos civis. O golpe militar, ele tem pouco de militar. A operacionalidade é militar, mas o golpe tem vários parceiros, entre eles, principalmente, empresários, banqueiros, gente do capital
e territorialmente os Estados Unidos, Departamento de Estado americano, a CIA, o que já foi falado, tido e havido, meia-culpa chorosos, tipo da Globo, de outras coisas, tá? Que não cabe mesurar aqui agora. Ou seja, o golpe de 64 é muito mais amplo, ele desemboca em 64, ele não começa em 64, e mesmo assim ele é politicamente ligado aos Estados Unidos, porém com viés nacionalista. Tem alguns entreguistas ali no meio, pais de alguns de hoje, porque também fica claro principalmente algo que ninguém conta. Nenhuma categoria foi mais perseguida pelo golpe militar, sofreu mais punições no golpe militar que os próprios militares. Ou seja, não existia um exército apenas. Existiam pelo menos 2 exércitos. E esses 2 exércitos, eles se cristalizam como antagônicos na eleição indireta, na indicação pela junta militar de Ernesto Geisel. Ernesto Geisel rompe politicamente, ideologicamente com os Estados Unidos. Ele não gostava dos Estados Unidos. Rompe e prova como rompeu. Com situações cabais, tipo Angola, mesmo sendo uma república marxista, se independiza de Portugal, e o primeiro governo que reconhece Angola é o Brasil. Ele não tem problema nenhum de ir à China, restabelecer relações comerciais com a China, com Cuba, com qualquer um. Ele manda literalmente os Estados Unidos às favas. Então o alinhamento norte-sul acaba na segunda metade do golpe de 64. E quando a gente vê esse cidadão de triste futura memória e triste presença atual tentar enaltecer o golpe de 64 como revolução, como algo dos militares, é de se estranhar que justamente aqueles militares, e principalmente aquele militar que eu mais admirei na presidência do Brasil, em uma entrevista em 93, chama o Jair Bolsonaro de mau militar, de um cara que deseja ardentemente a ditadura, mas a ditadura pela ditadura, por poder mandar, por poder torturar, matar, fazer qualquer coisa, não prestar contas à sociedade disso. Alguns poderão dizer que é o seguinte, que no Geisel houve tortura. O Geisel não era dono do Brasil, não era dono de todas as Forças Armadas. Ele, em 77, bota Silvio Frota para fora, que é um herói para esse cidadão aí, porque enfrentou a Silvio Frota, porque ele queria dar um golpe dentro do golpe. Então é o seguinte, quando o Bolsonaro fala em ditadura militar, ou no golpe de 64, ou na revolução, que ele chama de revolução, ele é o lado negro. Ele é exatamente a parte do exército que é descartada pela junta militar. A junta militar que em 74 coloca Geisel como presidente, ela começa a afastar e encostar, dentro do possível, pessoas como Bolsonaro com o pensamento dele. Os caras que eram ditadura de raiz. Só que é anacrônico. Esses caras da ditadura de raiz, todos eles são entreguistas, são calça-arriadas, não tem um pingo de dignidade, não tem um pingo de nacionalismo.
É tudo mentira, é tudo fachada. Os militares nacionalistas de 64, que tomaram o poder de forma arbitrária, que depois de Castelo Branco, depois nós temos, de triste memória, Costa e Silva, conhecido como Bosta e Silva, vem Médici, que fica ali entre a Cruz e a Caldeirinha, porém extremamente nacionalista, com a criação de muitas estatais, inclusive a Embraer é feita nesse... A Embraer começa a nascer em 56, eu já falei aqui sobre isso aí, sobre o notório cearense, que é o pré-fundador da Embraer, não me recordo o nome dele agora, mas todas essas estatais são criadas, a Embratel. O Brasil começa, não é toda essa merda, toda essa lama que a esquerda quer mostrar, não. Eu não estou defendendo os malfeitos da Revolução de 64. Inclusive, a Revolução de 64, o que há de pior são seus sócios civis. Porque esses sócios civis se encontram até hoje na política, suas famílias estão na política. Está aí o Bolsonaro, que é o lado podre disso tudo. O Bolsonaro é o lado podre, é o que tem de pior para a gente se recordar da Revolução de 64. Representa a tortura, representa a morte, representa a opressão e representa o entreguismo, o lacaísmo, a falta de personalidade, a falta de nacionalismo. Não tem nada a ver disso, não tem nada de nacionalismo neles. Não existe uma veia sequer. A ponto que ele propõe a troco pecuniário, único e exclusivamente de salário, ou seja, grana, explodir bombas. Não existe bomba de efeito moral ou qualquer coisa na área militar, não significa que não vão haver vítimas fatais. Significa que são de baixo impacto. O linguajar baixo impacto ou moral nas Forças Armadas não significa que não vão haver uma, duas ou dezenas de mortes, ou quiçá centenas. Porque, na realidade, o militar trabalha com uma equação diferente em relação à vida. Para ele, isso aí são baixas. E as baixas são justificadas de acordo com a relação custo-benefício. Haja vista que um militar, via de regra, ele não apresenta mérito para o adversário, para outra força. São falhas que aconteceram no desenrolar da situação que deram como resultado aquilo. Então é comum uma conta ser feita daquela forma: eu vou ter 1.000 baixas fazendo isso, ou vou ter 5.000 fazendo isso. Então vou optar por essa de 1.000 aqui. Ou seja, 1.000 baixas. Mortes, perdas, feridos. Então, isso são baixas. Então, a equação militar, e é assim mesmo, é de outra forma, acontece de outra forma. Né? Então, quando ele faz isso, e é execrado pelo maior de todos os militares que governaram o Brasil, que a Globo, canalha de primeiro momento, bandida, desonesta, vendida, que foi feita com capital estrangeiro do grupo Time Life, com todos os equipamentos contrabandeados, com tudo, essa quadrilha, essa família de gangster, da família Marinho, que tanto mal faz o país durante décadas, consegue continuar fazendo mal ao Brasil, porque tem gente que é aquele negócio, né? É incorruptível. É incorruptível, você não tem como corrompê-la. Porque corromper é para o bem ou para o mal. Se você pegar uma pessoa ruim e transformá-la em boa, você está corrompendo ela. Então é o seguinte, a família Marinho, ela é incorruptível, ela é incapaz de fazer o bem em qualquer momento. E o Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro ao nível que nós chegamos para eleger o Bolsonaro, é que o Bolsonaro é o cara que disse que representa a nova política. A nova política deve ser os seus filhos não trabalharem e todos eles se pendurarem em tetas políticas, em cima de uma tribo que você criou.
de um nicho de mercado que você criou. Isso deve ser a nova política, porque eles não são políticos, não. Um filho é deputado, o outro é senador, o irmão é isso, ele é presidente, o outro é vereador e por aí vai. Eles não são políticos, não. Político sou eu. Político é você. Então é o seguinte, a Revolução de 64, ela merece um tratamento muito maior, muito mais profundo, de você simplesmente entender o que aconteceu. Tudo tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, que é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. E as pessoas falam, Rubem, nós estamos prestes à Terceira Guerra Mundial. Se não existe Terceira Guerra Mundial, existe o fim. Ou a eliminação de uma superpotência opressora como os Estados Unidos. Ou você elimina os Estados Unidos do mapa, porque eles são opressores e invasores. Você tem ódio do americano? Não tem nada do ódio do americano, não. Eu tenho ódio de suas condutas. Quem tem 800 bases pelo mundo, 600 mil homens e 12 porta-aviões, cada porta-avião dos Estados Unidos tem capacidade militar maior do que, vamos dizer assim, o 10º país para baixo. Ou seja, 190 e poucos países aproximadamente, eu não sei quantos países tem hoje na ONU, é uma bagunça, 210, 201, 190 e pouco, mas são mais de 200, com certeza. Então nós podemos dizer que cada porta-aviões americano tem uma força aérea mais mortal e mais letal que de 190 países. Eu estou falando um porta-aviões. Ou seja, um porta-aviões dos Estados Unidos tem uma força aérea maior do que a do Brasil inteiro, do Chile, da Colômbia. Estou falando de aliados deles, da Argentina. Da Argentina hoje o 4 teco-teco tem mais potência do que eles. Do que qualquer país africano, provavelmente com exceção da Argélia, Egito, Marrocos e África do Sul, isso cada porta-aviões. Então é essa nação que se comporta assim pelo mundo. É esse tipo de raça que nós temos. 600 mil homens, 800 bases, 12 porta-aviões. Os 12 porta-aviões custam junto aproximadamente 80 bilhões de dólares para mantê-los por ano. 80 bilhões de dólares. Bem, só para dizer para vocês que isso daí é maior do que o PIB de pelo menos uns 120 países, 130 países do mundo, só com os porta-aviões. Então essa nação é do mal mesmo. Essa nação é do mal. E esse pessoal prega subserviência a isso. E não vai ter Terceira Guerra Mundial por causa disso. Não existe Terceira Guerra Mundial por causa disso. A Terceira Guerra Mundial seria definitiva. Acabaria. Nós deixaríamos de existir como nação. Nós deixaríamos de existir como planeta, como civilização. O planeta caga pra gente. Nós somos moscas. Todo o poderio atômico que existe disponível no planeta, todo ele, e todas as bombas juntos que aconteceram desde que o primeiro chinês jogou uma cachopa de pólvora no outro com pavio aceso, todas elas, o impacto do meteoro com o Golfo do México é 100 mil vezes maior do que tudo isso junto. Então nós nem arranhamos Estamos fazendo muito mal, mas quem? A nós. Nós estamos acabando com a nossa existência. O planeta não está nem aí. O planeta fala assim, é isso que você quer? Foda-se, eu te dei tudo. Eu te dei comida, eu te dei minérios, eu te dei tudo. Te dei casa, carinho e abrigo, tá? Afeto. Te dei tudo. Te dei o caminho para tudo. E você está fazendo isso aí. Fazer o quê? Então nós estamos perto disso aí. Mas o meu papo inicial sempre foi a Revolução de 64. É lamentável que o Brasil tenha que ter apelado para um cidadão desse naipe. Uma figura dessa, que as pessoas falam assim, mas o Bolsonaro não é nada. O Bolsonaro é vamos dizer assim,
É uma cultura que nós criamos de iconização, idolatria a um ídolo, a alguém, a um símbolo. E esse símbolo é o Bolsonaro. Ele personifica nesse momento, graças também ao PT, a todo o governo do PT, que quem cala consente, permitiu durante seus 13, 14, 15, 16 anos de poder a criação desse tipo de pessoa, a criação de seitas, de grupos neopentecostais, deram tanta liberdade, ou seja, na realidade, aquele identitarismo que eu combato todo dia, que eu falo mal dele, lá na esquerda, eu falo porque é o seguinte, eu quero criticar, eu quero meia-culpa, eu quero resolver o problema dentro de casa. Agora, esse identitarismo, ele é extensível a todo o cenário nacional. Ele acontece em todo quanto é lugar. Essa direita fascista canalha que está aí, esse cara sádico, sem coração, sem amor, sem empatia, sem carinho pelo próximo, esse boçal que fica vociferando aí, falando, ele não votou em Bolsonaro, ele votou no ódio. Esse camarada que está fazendo isso aí, isso é fruto, ele é identitário também. Ele é tão identitário quanto o outro. Não é porque ele berra, porque ele vocifera, porque ele fala merda, porque ele está cheio de ódio no coração, que ele não deixa de ser identitário. Ele é tão identitário quanto o Jean Willis, com a sua turma. Tá? Todos eles são identitários. O PT criou identitários dos dois lados. A ponto de quê? A ponto de nós termos um presidente que não sabe o seu limite, não sabe a posição que ocupa, é uma vergonha para o país, uma vergonha para as Forças Armadas, uma tragédia para a nação, uma tragédia para o nosso presente, uma figura de triste lembrança para o futuro, como a gente olhar para os nossos filhos e falar, nós botamos isso lá, esse troço, essa coisa, nós tivemos coragem de fazer isso com vocês. Tem que pedir perdão ao seu filho. Quem tem um filho pequeno e votou no Bolsonaro, tem que pedir perdão a ele. Faz um vídeo. Aproveita que a mídia segura tudo isso nesse momento, para não cair no esquecimento. Faz um vídeo, pede desculpa, pede perdão a ele pelo que você está fazendo, pelo que você fez com o futuro dele. Porque, de uma forma ou de outra, nós vamos pagar por tudo isso aí. Já estamos pagando. Uma conta vai vir. Ele pode durar os 4 anos de desgoverno dele, como ele pode sair amanhã. O mal, uma parte do mal já está feito. E outros virão. E nós temos que conviver com isso. Com um cara, um troglodita, um cidadão que não consegue se expressar nem na língua pátria. Eu não estou falando, ninguém é obrigado a saber outra língua, a dominar outro idioma. Isso daí não é garantia de inteligência, nem garantia de empatia com o povo, nem nada disso. Agora, simplesmente, um cidadão desse não sabe aonde tem a mão direita, como se diz. Já que ele se diz de direita, ele não sabe onde tem a mão direita. Não sabe nem o planeta que ele vive e não sabe nem o momento que ele ocupa. Ele não tem noção do cargo que ele ocupa, ele não tem noção do Brasil, e isso tem tudo a ver com a psicologia das nações. A psicologia geopolítica que eu falei que existe, e vou provar para vocês que existe. Isso daí é o meu feliz 1964, porque nem tudo que veio de lá foi ruim demais, não. Veio coisas boas e ruins. Teve momentos bons, teve coisas boas que vieram de lá que a gente não pode jogar no lixo. Eu não sou sectário. Agora, com certeza absoluta, tanto Bolsonaro quanto seus seguidores, quanto seu grupo, são o que é de pior que existia lá e foram execrados por eles. Eles não representam o núcleo duro de 64. O que saiu, eles queriam permanecer no poder, mas sim, pelo pior. Pelo lado mais negro, pelo lado mais ruim, pelo lado mais sujo. Sempre de calças arriadas, sempre se entregando para os outros e podendo simplesmente cometer barbáries. E isso daí
Eu não coaduno com isso nunca. É lamentável. Eu sempre tentei fazer crítica construtiva para todo mundo, inclusive para esse cidadão, mas ele não dá chance, ele não permite que isso aconteça. Até amanhã. Um dia meu pai chegou em casa nos idos de 63 e da porta ele gritou orgulhoso: agora chegou a nossa vez, eu vou ser o maior, comprei um Sim Caxambó. O inverno veio impedir o meu namoro no jardim.